Olá, queridos, sejam todos bem-vindos a mais uma resenha aqui, mais uma construção de mesa. Eu gosto sempre de falar da mesa porque bons conflitos, boas ideias, muitas coisas se resolvem na mesa, né? E é essa mesa do podcast, que nos trouxe até aqui, né? A audiência, toda essa galera que nos assiste, que nos prestigia, como eu tenho falado aí desde março, depois do evento, que lotou a casa lá com mais de 200 e lá vai fumaça de síndicos no nosso evento. Então a minha eterna gratidão a todos. E aí eu vou ler todos os comentários, vou cumprimentar todo mundo, daquele modelo que eu gosto. Hoje a mesa tá cheia de coisa legal. Então uma galera já vai entrando, já vou dando boa noite aí pra síndica Débora Reis, futura advogada, viu, doutora Cláudia? Tá cursando, uma síndica, uma ótima síndica, inclusive, e também cursando direito, né? Show de bola. Dona Maria Luísa também, uma pessoa que também nos prestigia bastante, eu sempre falo o número errado, mas lecionou há mais de 30 anos na FEBEM, também uma pessoa com português, não sei nem porque ela me assiste, né? Deve ser para corrigir o meu português, né? Dona Maria Luísa. Na sala, né? Sim. Olha esse garoto, olha o tanto de groselha que ele fala. Ai, gente, todos bem-vindos, gratidão, que Deus os abençoe, que seja um programa aqui maravilhoso. Bom, tô na mesa aqui com um time muito bacana, eu vou deixar com que cada um se apresente, cada um fale um pouquinho de si, né? Acho que essa apresentação deve ser feita exatamente por eles, né? Mas a gente vai falar de carregamento elétrico hoje, vamos falar do departamento jurídico no condomínio, vamos falar de quem rege toda essa orquestra aí, que é a figura da sindicatura. Então tem muita coisa hoje aqui para falar na mesa. Eu acho que vai ser um podcast muito bom. Então sejam todos bem-vindos. Eu vou começar então com Leandro. Gente, obrigado. Leandro, aquela câmera lá pra galera te ver, tá? Legal. E as meninas, essa câmera aqui de lado, tá? Legal, gente, obrigado. Boa noite aí a todos. É um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo, uma resenha, né? Meu nome é Leandro Oliveira, eu sou responsável pela área comercial e marketing da Power2Go, soluções para recarga de veículos elétricos. E espero que a gente possa falar desse tema que para nós é apaixonante. No condomínio eu sei que ele causa um pouco de amor e ódio, mas eu espero que ao final a gente saia daqui mais amando do que odiando, porque dá pra gente conviver com ele, dá pra gente conciliar todos os interesses dentro do condomínio, com cuidado, com isonomia, dentro de todas as normativas. E vai ser um prazer a gente conversar, esclarecer as dúvidas de todo mundo, bater esse papo com vocês. Agradeço e vambora. Vamos falar do tema. Vambora. É isso aí. Bom para quem tem carro elétrico e ruim para quem não quer o carro elétrico, né? Que confusão, né, meu? Às vezes eu falo que é igual convencer corintiano a virar palmeirense e vice-versa. Nossa, impossível. Não tem como. A gente fala mais sobre Que discussão. E para que fique registrado, vai Corinthians, viu? Sempre bom, essa área não é muito comum. Sempre bom, sempre bom. Doutora Cláudia. Bom, eu sou a Cláudia Félix, eu sou advogada, represento a Max Mateus, Sociedade de Advogados, atuo na área de direito condominial há 15 anos, sou formada há mais de 20 já, não fica bom ficar falando muito, né? Mas enfim, até um pouco mais de formada. Sou especialista em direito condominial, esse é o meu dia a dia. A gente atua principalmente em assessoria a condomínios e administradoras. Hoje em dia, nós temos ali como principal cliente do escritório a House Condomínios. Também atuamos para outras administradoras, né? E diversos condomínios também com assessoria jurídica geral aí para todas as questões condominiais. Legal, show. Ninguém precisa de um advogado hoje em dia, né? Quase ninguém. Na figura da sindicatura, tampouco, super né? Tranquilo. Né? Ninguém processa, ninguém notifica, ninguém fica devendo. Vai Pô, a dívida pegou no meu bolso, hein? Tudo muito tranquilo. Legal. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Silvânia, síndica profissional, fica à vontade. Boa noite a todos. Alan, obrigada. Gratidão.
convite, doutora Leandro. Eu sou a diretora da Legacy Connect, a gente está aí no mercado, tenho experiência há mais de 15 anos em sindicatura. E estou muito contente, feliz de estar aqui novamente, né? A primeira vez foi em dezembro. Verdade, voou. Rápido, né? Voou. Bem rápido. Acabou a luz. É verdade, eu não tinha lembrado disso. Na primeira vez que nós íamos fazer, tinha acabado a energia, né? Não aconteceu. Com emoção. Nossa, Com emoção. e não voltou, assim, vocês tiveram que cancelar. Não, cancelamos. Cancelamos. Não, ficou 3 dias sem energia, né? São Paulo parou. Foi o dia do apagão, então. Foi. E aí a gente remarcou, voltei. Foi E super foi legal, gostoso, né? Foi muito legal e agradeço novamente estar aqui com vocês. Gratidão. Eu vou mandando boa noite pra essa galera aqui que vai interagindo com a gente, tá? Ó, isso aqui é pro Leandro parar de falar aí do meu português, viu, Leandro? Ó, assisto aos seus podcasts porque amo vocês e aprendo muito. Ó. Olá. Tem uma professora dessa envergadura dizendo que aprende com a gente. Acabou. Puta que pariu, hein? Obrigado, viu? Maravilha. A Geisa também, dona da capa aí, mandando estimados amigos, boa noite. Eloá aqui, meu amigo, bom programa. Falando a Geisa, né, quando você comentou do carro elétrico, ela falou, amo gasolina. Olha aí. Acho que vai Vamos ser conversar, polêmico Geisa. Vamos hoje. conversar, Geisa. Vamos. Vamos ver quanto que isso dá no mês, pra ver se você vai continuar amando, né? É isso aí. É grana. O Evandro, boa noite. Rafael Bernardes, falo com certeza um dos melhores podcasts do mercado. Parabéns e um grande abraço a todos. Gratidão, Rafa. Tamo junto. Rafael Bernardes, lá do Síndico Lab. Doutor Isabel aqui. Excelente noite. Boa noite a todos. Legal. Muita novidade. Empresas com grandes soluções. Doutor Ramiro entrou, hein? Um lado da mesa tá bonito. O outro... Ó... O Ramiro. A gente fez a divisão errada, né, meu? A gente Tinha que ter ficado uma mulher aqui do meu lado, outra. A gente evitava esse comentário. Evitava. Não, e foi ontem, meu. Tinha um síndico fez uma pergunta aqui muito legal. Um síndico morador. Uhum. Um bom síndico, tá? E a esposa é síndica profissional. E ele fez um comentário e tal, que ele estava muito atarefado, porque ele tem uma atividade, né? E ele exerce a sindicatura como morador. E aí ele fez esse comentário, uma pergunta, como que eu faço aí para dividir minha atividade principal com a sindicatura orgânica? O Ramiro falou, contrata um síndico profissional. Mano, foi foda o comentário, né? Mas enfim... Cláudia tá mandando um excelente programa, adoro. É isso, a galera vai entrando, cada um no seu time, quem recebeu o link, quem não entrar agora também vai entrar ao longo do programa, pode assistir depois, isso não é um problema. Vamos aos assuntos? Vamos, vai ser Bora. difícil falar aqui. Ô síndica, vamos começar pela síndica? Bora. Ô, Silvânia, eu acho que a gente pode até interagir aqui e trazer todo mundo à mesa, você na figura de síndica. Como que você está enxergando hoje o mercado no sentido da necessidade, tanto no que tange aí o assunto jurídico, para a gente entrar aqui com a doutora Cláudia, tanto com essa novidade, né, que é a normativa agora. Estou super perdido sobre o tema, né? Não sei se de fato é o AVCB que vai validar isso, é o bombeiro que vai validar na ponta se as instalações estão corretas. Não, tem uma análise prévia que vai validar isso, vai mudar o padrão do condomínio, não vai... Também estou perdido sobre isso. Acho que é legal, vai ser um momento de conhecimento, de fato, não só para quem está assistindo, mas para mim aqui na mesa. Não tenho problema nenhum de falar, né, sobre isso. Como que está aí o condomínio, como que está essa realidade da verticalização com ambos os assuntos? Se você puder escorrer com a gente Com na certeza. figura da sindicatura, né? Na verdade, sim, o assunto é novo, né? Desde 2022 a gente vem falando sobre ele. Eu falo novo porque agora que saiu alguma coisa de fato consistente. E realmente veio a loucura, né? Todo mundo quer comprar o carro e você tem um condomínio falando, então, eu tenho um carro, quero instalar, agora eu posso. O condomínio não pode dizer não. E aí? E agora? O que o síndico faz? Acho que essa é a minha pergunta, deve ser a pergunta aí da maioria dos nossos colegas, né?
E agora? O que vai acontecer? Recorro isso também ao jurídico, né? Não sei se o jurídico está interagindo com essa realidade, né? Exatamente. Tem toda uma estrutura e o síndico precisa ter esse suporte. Claro. Que ele não é obrigado, obviamente, a saber, né, de tudo. Então, pouco que eu pude ali, né, pegar um assunto, ler alguma coisa, que eu entendi é que existe a lei, existe a IT 41. E aí, em dado momento ali, uma vai, né, divergir da outra, enfim. Então, acho que é até interessante a gente falar sobre esse assunto, porque o síndico, ele realmente tem a dúvida. Como ele vai conduzir isso? Tem que chamar a assembleia? Qual que é o quórum para isso, né? Então, acho que vocês são os melhores aí a nos dar uma direção. Joguei a bola, né? Legal. Não, bacana é isso. Vamos então escorrer do carregador elétrico e aí a gente vai entrando... Porque o jurídico vai amparar em todos os sentidos o edifício, né? Isso não é novidade. Juridicamente, eu acho que esse ano está muito movimentado porque teve muita novidade, né? A gente começou lá em fevereiro com a legislação nova, né? Uma legislação específica aqui de São Paulo que determina que o síndico não pode negar o pedido de instalação, né, de carregador para carro elétrico, mas a lei ela ficou muito voltada para a vaga privativa. Né? Então, assim, se a gente tem a vaga privativa, de fato, o condomínio não pode negar, sem um fundamento técnico. Então, assim, muita gente se voltou para os condomínios dizendo, então eu quero instalar. Tá, mas a sua vaga é rotativa, essa lei não se aplica para você, né? Então, tivemos esse primeiro movimento. Logo em seguida, agora em março, a gente teve a portaria do Corpo de Bombeiros mesmo, da Polícia Militar de São Paulo, que é um documento que eu costumo dizer muito mais técnico do que legal, porque ele se volta para todas as normas, né, que devem ser seguidas, acrescenta artigos, a IT 41, que a Silvânia mencionou, que é um assunto que eu acho que vai poder nos ajudar aqui a parte técnica, porque, assim, até para nós, advogados, a gente costuma dizer que o principal profissional aí vai ser o engenheiro elétrico que vai assinar esse laudo dizendo que ali está tudo ok e que está seguindo todas as diretrizes dessas normas, né? Mas é um assunto bem novo e bem delicado ainda. Ô, doutora, uma dúvida, ainda sobre o tema que a gente está escorrendo aqui. Já, eu sei que é uma coisa muito recente, né? E a gente... Mas uma dúvida mesmo. Tem já casos de briga judicial do tema? A doutora já pegou alguma causa no sentido de que o síndico foi notificado judicialmente? Já teve isso? Já está rolando? Mas antes dessas normas todas, né? A gente teve casos de moradores que instalaram por conta própria, simplesmente foram lá, levaram um profissional e instalaram, né, na vaga, e teve condomínio processando, pedindo para tirar, né? E ganhou em alguns casos. E a gente teve também o contrário, né? Moradores processando o condomínio, querendo instalar. E aí a gente teve variedade, até, né, a existência das novas normas, a gente tinha uma variedade de entendimentos, né? Existiam entendimentos que diziam que o condomínio não estava obrigado a instalar, a permitir a instalação, porque não tinha sequer uma normatização, né? Agora esse argumento caiu por terra, inclusive textualmente na lei, né? A lei menciona, essa lei de fevereiro menciona que o síndico não pode negar sem fundamento técnico, né? Sendo que a ausência de normatização pelo bombeiro não poderia ser uma alegação, né, por si só para negativa. Então, assim, o assunto ainda é muito novo, né? Então, a gente ainda não tem tempo de ter formado julgados aí, né, com a lentidão da nossa justiça, isso ainda não aconteceu. Entendi. Mas a gente está em vias de, né, eu imagino, né? A gente vai ter muita discussão. Putz, isso muda o cenário da construtora? Tem alguma mudança nesse sentido? A construtora, ela teve alguma obrigatoriedade de mudar algum tipo de padrão? Olha, os novos condomínios, eles devem ser entregues absolutamente adaptados à nova regra, né? Então, assim, a gente tem uma série de restrições com a nova regra, né? O tipo de tomada, sinalização das saídas, a possibilidade de desligamento manual de cada ponto de carregamento. Então, tem muitos detalhes que vão ter que ser seguidos, né? E acredito que os outros condomínios, eles vão se adaptar à medida em que eles forem renovando seus AVCBs, né? Faz sentido. Então, eu acredito que isso vai acontecer de forma mais lenta, embora
embora a regulamentação não diga, né, se vai acontecer uma fiscalização ativa ou não. Mas imagina-se que ao vencer o AVCB, a gente vai ter aí essa necessidade de adequação para renovar. Nós já temos visto, né, na nossa base instalada alguns condomínios que foram, não sei se agraciados ou não, que logo após a publicação da normativa já estavam com a AVCB batendo então, as portas, né? E os bombeiros, a princípio a normativa ela é de cumprimento imediato, mas fiscalizada na renovação do AVCB, né, o nosso entendimento. Então, já receberam aí a visita do Corpo de Bombeiros e já fizeram um notifique de algum já tipo de adaptação. Um prazo para adaptar, para né? fazer. Não é um prazo imediato, né? Mas já vão ter que começar aí a olhar o que está escrito na IT 41 e começar a projetar essas mudanças para garantir a renovação do AVCB, né? Então tá atrelado uma coisa a outra, então. A gente, dentro de alguns dos itens da IT 41, mais ao final, lá pro item 5.9, ela traz alguns requisitos que são necessários que você apresente documental, né, no processo de renovação do seu AVCB, quando você tiver aí as instalações de recarga, o SAV, que eles chamam, né? Sistema de Alimentação de Veículos Elétricos, você vai precisar compor aí dentro do pacote que a gente já comprou aí na renovação de AVCB, um conjunto de documentações associadas aos sistemas de recarga. Eu acredito que com esse tempo de renovação, né, a gente vai ter um escalonamento. Exatamente. Né? Aos poucos, os condomínios vão todos se adaptando e os novos empreendimentos já vão sendo entregues com as normas. Nós né? temos uma Adequadas lei, né, em São normas, Paulo, né? que eu não vou me lembrar o nome, doutora, que é uma lei antiga que já obriga novos empreendimentos a preverem. Ela não regula quantos, como, etc., regula, mas ela prevê traz que os novos empreendimentos devem ter um ponto de de carregamento, carregamento. Né? Ainda que seja um ponto coletivo. Exato. Mas dá muito problema também na prática, né? Em condomínio é muito complexo. Operacionalmente, tempo coletivo. de recarga nesses pontos, até a forma de uso. A gente tem condomínios que não tem unidades que não tem vagas, né? Esses condomínios mistos, né? Os estúdios não tem vaga, pra cima tem tal. Aí o cara do estúdio fala, então, mas eu quero carregar o meu carro elétrico ali, porque eu sou dono da área comum também, eu posso? Aí não, mas aí você vai estar estacionando e você não tem vaga. Então abre também uma série de polêmicas, né? Você imagina complexo, o síndico no meio dessa guerra. É bem delicado, bem delicado. Que a gente vai entrar no mérito, que é a guerra do indivíduo, né? Versus o coletivo. É a necessidade do indivíduo versus a coletividade. Tem um caso bem emblemático, logo no começo dos carros elétricos, que a pessoa ganhou o carro do sorteio do shopping Morumbi, eu acho. E aí ela foi lá e instalou o carregador sem falar com ninguém. Lá no comecinho, lá atrás. E aí, meu? No fim chegaram num acordo e acabou ficando. Mas assim, pra ver nessa questão da individualidade, né? Poxa, louco, eu né, ganhei um carro elétrico, por que eu não vou carregar no meu condomínio? Eu vou. E assim, eu tenho que usar, né? E assim, é louco, né? Cada condomínio vai ter essa atmosfera do síndico ter o termômetro, né? Tem um condomínio aqui em Pinheiros de altíssimo padrão. Eu imagino ali que a unidade deve estar em torno aí de uns 4 milhões acima, né? E aí a gente foi fazer um serviço nesse condomínio, né? A convite de um síndico amigo, e eu desci na garagem, né? Alguns carros elétricos, todos com as tomadas da Intelbras, aquela tomadinha de... basiquinha. E assim, vários modelos, né? E eu não tinha visto tantas, sei lá, eu devo ter visto alguns modelos desses carregamentos, né? Falei, esse cara tá na porra da tomada na área comum, velho. Assim, ele tá usando a energia do condomínio. E assim, ninguém preocupado, tá? Eu até dei uma ciscada no assunto com o síndico, mas né? Não era uma questão. Não é meu, né? Óbvio, não é meu interesse, né? Não é meu interesse, né? E aí o síndico, um senhor, né? Super experiente, com mais de 50 anos, né? Ele deu risada e falou assim, Alan, tá vendo que tá tudo funcionando? Ninguém tá ligando. Não vou entrar nessa seara.
Falei, puta, só que agora ele vai ser obrigado, né? Mas os empreendimentos de alto padrão têm muito essa característica, porque a maioria tem vaga privativa. Então, as pessoas acabam instalando porque elas são ali proprietárias daquele espaço de fato. Elas têm, muitas vezes, matrículas individualizadas, né? Sim, mas então, a tomada é Mas a tomada na área é comum. Mas, não tem esse entendimento. assim, até né? se Faz não total cause sentido. problema, tem É. muita gente permitindo. Meu, Só que agora vai ter que chamar uma assembleia e resolver tudo isso. Mas sabe né? qual que é o... Acho que Você vê que louco o assunto? É. A vaga desse condomínio é individualizada. Uhum. Tá tudo bem. O cara tem um veículo, tá na vaga dele, matrícula, tá tudo bem. Todavia, ele tá usando a tomada da área comum. É. Então, esse gasto que está sendo gerado, não sei medir, né, o quanto de gasto, mas impacta o cara que não utiliza, que não, não tem um utiliza. carro elétrico. A gente- Potencialmente ele deve ter alguma forma de medição, né? É. E pagando por essa energia, talvez um leitor ao lado do carregador manual. A gente até brinca, né? Ah, funciona. A gente fala assim, ó, funciona. Você pode se comunicar com o pombo correio. Também. É uma forma. É efetiva? É atual? Potencialmente não, né? Mas Difícil. espero que ao menos um medidor individualizado para cada condômino esteja instalado A lá para maioria que... tem. Mas esses dias você fala... assim, né? A gente... Esse assunto da elétrica, ele tem ciência por trás, tem norma, tem um monte de coisa. Esses dias a gente chegou num condomínio que tem um carregador de uso coletivo. A gente estava fazendo uma inspeção, tal, nos quadros, e a gente detectou que esse carregador estava sendo alimentado do disjuntor do apartamento de um condômino. Ah, a gente Pelos já últimos viu isso. 5 É, anos, tem casos o condômino X estava pagando toda a recarga do... o do carro nem era dele. Não, inclusive ele não tinha Tava carro. instalado. Inclusive... Puta que pariu, mano. Pô, ele pediu Eu reembolso, achei que né? o carro fosse dele, né? Eu Não. falei, tudo bem. Não, e não é o carro, são os Os carros. Porque era carros. coletivo o Ah, carregador. era do prédio todo. Durante 5 anos, Nossa. os N carros do Tadinho. condomínio carregando no carregador Não, deve ser aquele coletivo. morador filha da puta, né? Você instala nesse disjuntor aqui, ó. Nele, Ele eu direcionou, quero nesse Esse aqui, aqui é ó. o disjuntor. É esse aqui o da Não, área esse comum, foi esse isso, aí, síndico, você tá perdoado. Tá? Gente, mas assim, em termos de consumo, né? Não. Qual que é a média de consumo de um carro? Eu não tenho a menor ideia. Então, hoje a maioria um dos grandes objetivos de se carregar no condomínio é porque além do conforto e da segurança de carregar na sua vaga, você tem um custo menor de recarga. Né? Então, hoje você paga na recarga no seu condomínio. Existem alguns modelos, mas os mais usuais é que você pague o mesmo custo da Enel, né? Ah, tá. É uma Então, energia hoje normal. a Enel é em torno de 95 centavos o quilowatt-hora. Né? O que significa isso? Só para dar uma cor, vamos pegar um BYD Dolphin aí, que é o carro, né, um dos que mais vende aí no Brasil. A gente está falando que uma recarga do Dolphin com a energia da Enel vai sair aí em torno de R$30, R$35 para andar em torno de 300 a 350 km, dependendo do seu pé. Né? Então, a gente estava falando da Mari, não era? R$30, mano. É, Pra você andar Cara, quantos é quilômetros? 300, 350. Tomar no cu, não, é muito... E quanto Ó, tempo leva para carregar? Eu nem sabia, né? Porque a gente já está aí no mundo dos elétricos há algum tempo. Nós estamos nessa jornada há 6 anos. Né? Somos jovens, mas pioneiros. A turma no começo chamava a gente de maluco. Hoje a gente já está mudando um pouquinho de status. Mas esses dias eu parei no posto porque eu precisava calibrar o pneu, né? E colocar água no para-brisa. Porque fazia mais de 6 meses que eu não parava no posto. E eu vi o litro da gasolina, no lugar que eu parei, R$6,79 o litro da gasolina, né? E aí eu fiz as contas e vi quanto Não, é Você gastaria. eu A gastaria diferença é versus o que eu absurda, gasto, né? Então A diferença é absurda. E não é só o gasto em si de combustível, essa é a maior parcela. Quando você pergunta para alguém do elétrico, o combustível, mas tem a manutenção também. Né? Você pega um Dolphin ali, você faz... Primeiro que a manutenção do elétrico, geralmente causa combustão, você faz manutenção a cada 10 mil, né? No veículo elétrico é a cada 20, então você já espaça as manutenções. Você abre o capô na frente do carro elétrico, não tem nada ali, né? Tem um motorzinho ali elétrico, a aguinha do para-brisa, quase nada dentro do capô ali. Então o custo da manutenção também é elevado. É muito mais baixo, perdão, né? E além o prazer de dirigir, o silêncio, o torque instantâneo, a gente brinca. Quer saber a sensação
de andar de moto, quando acelera, abre o sinal, não tem motoqueiro que ganha do carro elétrico. Você pisa, acelera e vai embora. Caramba, que legal. Então tem um conjunto da obra, né? Acho que o grande desafio é por que o carro elétrico não cresce mais, na nossa opinião, do que ele já vem crescendo. Eu vi uma reportagem do Estadão, acho que foi final de semana, ano passado representou 11% das vendas de veículos no Brasil. No primeiro trimestre, agora, fechamento de março, já subiu para 16% das vendas, né? Estima-se até 2000, dependendo um pouquinho do horizonte, 36, 34, que o carro elétrico deve chegar aí a torno de 30, 35% da frota nacional. O que eu gosto de trazer esses dados assim... do dono da Gurgel. Não, é por isso que eu morreu falei assim, acreditando nesse projeto, teve depressão. Não foi uma história interessante, né? Para o mundo do carro elétrico é interessante, carro né? elétrico, assim, Nova York tinha carro elétrico nos 1910, 1914, né? Aí vem aquela história do timing da tecnologia, da maturidade, né? Acho que a gente está num momento hoje que... E o Brasil gostou do carro elétrico. Gostou. Tem gente que não gosta, prefere o cheiro da gasolina. Tá tudo bem, a gente respeita. Mas em geral o brasileiro gostou muito. Eu acho que evitar o problema ou não vai ter como. Cedo ou tarde esse assunto vai chegar no condomínio. Eu acho que a questão do carregamento é crucial para essa evolução também, né? Porque quanto mais fácil ficar, eu acho que até em termos de... Eu tenho visto alguns pontos de recarga comerciais mesmo, né? Que a gente vê que o pessoal... Pegou ali shopping, restaurante, né? E às vezes até na rua, ali no Campo Belo, eu vi numa esquina, assim. E aí, seria mais ou menos como funciona um posto de gasolina? Só que você vai lá e deixa o tempo para fazer a recarga. E paga pelo uso. Bem interessante, porque essa é uma boa solução, né? O pessoal chama de eletroposto, né? Exato. É o conceito e quanto do posto de tempo gasolina. dura essa quanto tempo recarga, fica né? Quando você está nesses eletropostos de rua, ninguém vai querer ficar parado muito tempo para carregar, não faz sentido, né? Você pensa numa viagem, você vai ficar 6 horas, 7 horas esperando a recarga? Não. Então, em geral, nesses locais, a gente está falando de carregadores de alta potência. Certo. Dependendo da potência do veículo, você consegue ter uma carga completa em 30, 40 minutos, 45 minutos. Olha, né? bem legal, então, hein? É um Ele tempo carrega inteiro? Inteiro, exatamente. Mano, isso não dá uma sobrecarga na porra da bateria? Não. Ele não é muito recomendável que você carregue rotineiramente na carga rápida, né? Nesse tipo de carregador. Ele suporta... Mas ele suporta, é projetado para isso, tem as capacidades, não é nada fora aí de... No condomínio muito... também? Esses carregadores não, no condomínio é diferente? Qual que é o grande desafio do condomínio? E até trazendo um dado assim, onde que a recarga acontece no mundo? Quando a gente olha países mais maduros, que já estão mais envolvidos, com uma frota maior, tá dentro da cultura 80, 90% das recargas acontecem em casa, seja no apartamento, na sua casa, né, na sua vaga de garagem. Né? A recarga pública ela é muito importante, complementar para a adoção em massa dos veículos elétricos, mas não é onde, em geral, as pessoas carregam o veículo. A imensa maioria de proprietários de veículo elétrico carrega em casa. Por isso é importante a gente resolver essa equação. A questão condominial é importantíssima. Mano, né? que Com a louco, verticalização, né? A gente tem muito mais prédio do que casa. Exatamente. Não, faz sentido. E assim, a verticalização traz o quê? Esse ambiente populoso. Sim. Né? Então, assim, muita gente com uma puta capacidade de comprar um carro elétrico que precisa estar ali dentro da normativa, amparados dentro de todos os termos técnicos e também com um bom departamento jurídico para tratar desse assunto. Ora, eu não consigo tratar com o morador, ora, essa linguagem não está tão clara para as partes, acho que a presença do advogado vai ser também impossível não ter. Um outro que você, ponto, né? que eu até estava vendo aqui, tem uma pergunta a respeito do seguro, né? Que fala do seguro Dr. Ramiro. Né? Tem antes também, né? O Silvano ele faz uma contribuição legal. Boa noite a todos. São muitas normas que o síndico tem que estar atento. Né? Isso o mesmo. povo ainda acha que a vida de síndico é moleza, né? Nessa parte de carregamento
deve dar aí em torno de 1.200 a 1.300 páginas de normativa que o síndico precisa saber se ele quiser. Não, pera. Aprofundar. Quantas? 1.200, 1.300. 1.200 páginas. Essa IT41 é Que os- gigantesca, né? É enorme. É gigantesca, é um livrinho. Mano, então o síndico precisa estar atento a isso, E velho. um cursinho rápido de engenharia elétrica também. Eu acho que o Cursinho síndico rápido, precisa né? estar bem assessorado, porque é impossível. Sempre, sempre. Não Ele tem que estar como a bem gente- assessorado, não tem técnica e como. juridicamente. Não, sempre. É só assim. Não, sempre. Porque não dá, não tem como, gente. o síndico Ele que bater tentar- o olho e saber que aquilo tá certo, não O tá síndico que impossível. tentar estar atento a esta proporção de números, dados, Não dá. questões gerais, Não dá. problema de convivência, não tem como, ele tem que E estar bem assessorado. É uma né? questão técnica, porque se a gente for exigir tudo isso do síndico, a formação da profissão é inviável, né? O cara tem que ser engenheiro, Tudo, né? advogado, É, engenheiro civil exatamente. e elétrico, ele tem que saber tudo. Por isso que a gente É. tem que ter esse Então a gente suporte tem que estar profissional, bem né? assessorado. Um Que pouquinho aí de que CAPS. Né? É, um pouquinho. Também. Né? Também. O cara dá, Tem que ter uma vivência aí, né? Tem, Tomando não. um antidepressivo. É. Uma coisinha. Ainda Se não tiver ainda na não. tarja preta, Aí não funciona, também não né, pega gente? o diploma. Ninguém Mas tá puro, né? ninguém tá puro. 2026, meu, né? Não, essa pergunta do Dr. Ramiro é importante. É, porque Doutora, assim, quer trazer a A pergunta? questão do seguro, o que a gente tem apontado, né? Que eu acho que é fundamental que faça uma consulta ao corretor de seguros para que avalie a necessidade de endosso da pólice. Porque a gente não sabe ainda qual que vai ser o efeito em termos de cobertura de um incêndio causado ali por um carregamento de carro elétrico. Talvez, se a pessoa tem uma pólice não endossada com essa condição, isso esteja fora da cobertura, né? Mas é um assunto aí, eu acho que para síndicos ou gerentes, né, que tratam diretamente com as corretoras, para questionar. E eu recomendo, sim, o endosso. Eu acho que funcionaria. Não sei qual que vai ser o valor disso em termos de mercado. Com certeza vai Bom, Acredito aumentar. que vai Você impactar vê bastante. que louco? É Vai outra aumentar. cadeira que seria muito relevante estar aqui nesse momento. A do seguro. Que é o corretor de seguro. É. O cara que é específico em condomínio. Porque, assim, é importante também, né? Na sindicatura, nesse tema, além certeza. do síndico que está Acho que tem que representando, que é o avaliar. decisor, que é o cara que precisa estar bem amparado, Eu né? acho que em paralelo com a aprovação do projeto, né, o projeto técnico de instalação, esse projeto tem que ser submetido também à seguradora, para Sim. entender, É. pra entender se demanda um endosso. A gente recomenda fazer o que a doutora comentou, né? Se consultar formalmente. Eu sempre brinco, né? De 10 assembleias, em 11 vai vir uma pergunta, 2 perguntas que nunca faltam na assembleia. sim. O seguro cobre Uhum. e quantos carros eu consigo carregar aqui no meu condomínio com a Exato. infraestrutura existente. Então, é importante fazer essa consulta formal, levar para a assembleia um parecer oficial aí da tua corretora, da tua Entender o que isso seguradora. implica de custo, de O que a risco, gente né? tem visto, tá? Então. Sim, respostas, porque a gente sempre recomenda isso e majoritariamente as respostas são tudo tranquilo, cumprimento de fazer. todas as normas, né? O seguro cobre. O seguro vai muito no risco, né? Então, Sim. como a gente ainda está amadurecendo esse O assunto e tal, a próprio gente risco não ainda tem não é visto estabelecido, né? mudanças assim. Pode Acho que a gente acontecer não um tem caso tempo ou outro. suficiente também para falar exato. de risco. E assim, né? estatisticamente, em países mais maduros, o carro elétrico, o pessoal quase me mata. Aqui a gente tá na live, eu não vou apanhar de ninguém. Mas quando eu vou nos condomínios, eu falo, tirar um carro a combustão da garagem, colocar um carro elétrico, hoje você deixa a sua garagem mais segura. Porque o veículo elétrico é 60 vezes mais seguro que um veículo a combustão. Mas Estatísticas de países maduros Mas e a tudo mais. questão, assim, que eu acho que mais assusta, é o que eu tenho mais ouvido, assim, dos clientes, a respeito do eventual incêndio, que seria um incêndio de difícil controle, né, pela bateria de lítio. Então, acho que esse tem sido o ponto, né, que as pessoas falam, nossa, você pode jogar água, pode jogar todos Não os apaga. tipos ali, né, espuma, enfim, tudo lá que é utilizado, e é incontrolável, né, isso é real? Não, isso é isso é mito. É gente. mito? Isso é mito. Pode gravar Nossa, e faz precisa- corte depois. É Precisa mito. desmitificar Mano, isso, é então, mito. porque É mito. todo mundo fala É isso. mito, né? gente. Eu ia falar Olha assim, só. em números, quantos carros já pegaram fogo dentro do No condomínio? Brasil. No Brasil. Olha só, vamos falar sobre isso, né? Porque é uma preocupação Recentemente a que gente realmente- teve um caso em Teresina, não sei se vocês viram uma notícia. Piauí? No Piauí, né? Um condomínio, uma garagem de subsolo que teve um incidente com veículos elétricos, né?
o incêndio foi controlado. Claro que nenhum tipo de incêndio é desejável e não vai ter nenhum tipo de dano. Houveram danos materiais, né? Chegou a danificar um pouco da estrutura do condomínio, tiveram alguns carros que também foram afetados, mas o incêndio foi controlado. O prédio não caiu, graças a Deus não tivemos nenhum dano, né? Risco de estrutural, vida, tal, estrutural, né? Então, assim, incêndio de carro elétrico apaga. Teresina nos mostrou. Nós tivemos aqui em São Paulo, tivemos um evento junho do ano passado, o major do Corpo dos Bombeiros, que coordena toda essa discussão normativa, apresentou 10 casos onde o Corpo de Bombeiros do Estado já combateu o incêndio e controlou, tanto em bike, moto, ônibus. Não sei se vocês se lembram que teve um fato de um ônibus que capotou ali na Sé, bem na frente do Comando Geral dos Bombeiros, fica ali naquela região. Ou seja, ele caiu no lugar certo. No lugar certo. Mas eles já combateram outro numa garagem, teve um carro em Vinhedo, teve um carro em Presidente Prudente, teve um cara que fez aquela velha gambiarra em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, com uma extensão do apartamento, botou dentro do carro. O que fez do poste também. Exato. Né? Do poste também da tem rua. Esse foi do Rio de Janeiro. Não, teve um que foi ele é tipo 7º andar. Do 7º andar ele tinha uma extensão. Uma coisinha ali. Louco, né, meu? E aí a gente são muito criativas, né? Não dá pra duvidar de nada. Mas com a eletricidade a gente precisa ter cuidado, né? Porque pode acontecer incidentes muito graves. Tanto que a portaria e a IT, elas proíbem o uso de extensão, né? Tem carregadores, tem os modelos que tem que ser. Tem os modelos que a extensão e o adaptador estão proibidos pela. Qual foi um pouco do foco do bombeiro, né? Então, assim, só para fechar, gente, apaga. Tem casos aí, foram apagados. Podemos estar tranquilos. E melhor, que apaga com água. Faz um corte desse momento. Quem falar que não apaga com água. E só para confidenciar uma última experiência. Nesse processo normativo aqui em São Paulo, que acabou tomando um corpo federal, né? Foi unificado aí através Primeiro teve da a Ligabom, né? Que deu um parecer, teve a consulta pública. Isso. Né? Começou em São Paulo, juntou aí todo mundo via Ligabom. Na Escola de Formação de Bombeiros em Franco da Rocha, através das entidades setoriais, Sinduscom, Secov, etc., foi feito um laboratório que simula uma garagem fechada, né? E nesse laboratório foram feitos simulados de incêndio em veículos. E a gente teve o prazer, a oportunidade de estar nesse simulado e ver o bombeiro sendo colocado fogo no carro dentro dessa garagem, né? O bombeiro entrando nessa garagem, fazendo o combate ao incêndio, controlando o incêndio. É bom saber, né, que teve esse cuidado todo, né? Porque para o síndico, para o pessoal que está na outra ponta, dá uma impressão de uma coisa só no papel, né? Técnica, faz sentido. É legal saber disso e, de repente, assim, acho que tinha que ser até mais divulgado, né? Pensando até nessa porcentagem da crescente, e a desinformação uma expectativa de 30%, né? meu, de crescimento. E fica essa coisa, né? Esse mito, né? De que é muito perigoso. Então, todo mundo tá com essa nuvenzinha, assim. Poxa, faz sentido. Muito perigoso. E aí o síndico fica, mas eu vou autorizar? Aí não, vai ser o engenheiro elétrico, vai transferindo, né, a responsabilidade, mas, poxa, ninguém quer, né, um evento negativo como um incêndio dentro do seu prédio. Né? Tudo em engenharia tem algum risco associado, obviamente, né? A gente sempre fala, né, quando vem um pouco, a gente fala da história do avião, né? É um dos meios de transportes mais seguros que nós temos. Lamentavelmente, quando há algum tipo de acidente, tende a ser de uma gravidade elevada, né, na maioria das vezes. Então, trabalhar um pouco esse risco, impacto, né? Mas é muito importante, gente. Incêndio de carro elétrico, apaga sim, apaga com água. Eu costumo dizer interessante, que administrar eu não sabia desse negócio de apagar em água, hein? E é evolutivo, né? Além de tudo. E é uma administração de risco constante. E o carro elétrico, eu acho que vem só somar como mais um risco, né? E a prevenção é importante, né? E a prevenção é importante. Então, o que a gente deve prever aí nos riscos, né? Ter uma boa instalação, ter a questão do local onde vai ser feito, se tem essa estrutura. Então, seria o quê? A gente fazer um laudo elétrico, é isso, Leandro? Acho que você tocou na palavra-chave, Silvânia, assim, não dá para fazer puxadinho, gambiarra, precisa ser um projeto pensado para a instalação de carregadores de veículos elétricos, e também pensado na coletividade,
Parênteses rápido, eu volto para essa história da prevenção. Você falou de condomínio. A gente tem um condomínio que a gente está tratando aí há quase um ano, também de altíssimo padrão aqui em São Paulo. Tem aí em torno de 60, 70 veículos elétricos instalados. Nossa. E ninguém mais pode instalar, porque se instalar, começa a ter sobrecarga no prédio. Sim, atingiu a capacidade máxima. E tem uma fila de pelo menos mais uns 30 querendo instalar. Uhum. Então, imagina a vida do síndico com 30 querendo, Nossa. e agora com a lei ainda mais, né? Ele Vai ter precisa que adaptar adequar. o E aí, prédio. a adaptação para fazer, a gente está falando de um valor extremamente elevado, que quem já está instalado não está disposto a A E pagar. quem não investir, tem carro elétrico, então... não quer fazer também, né? Esquece, né? E nós Imagina estamos há esse um cara ano numa nessa seara. assembleia. Há um ano Nossa, nessa Tentando seara. tratar desse assunto. E aí vem a prevenção. Então, tem que pensar nesse assunto do carro elétrico não em uma instalação, em duas instalações. Na Todas as capacidade. instalações. Como que a gente né? faz dentro da capacidade possibilidade do técnica prédio, né? para todo mundo. A gente usa um critério de projeto de buscar uma solução que permita um carregador por apartamento. Não por vaga, né? Mas por apartamento, pelo menos. Né? E aí, como é que você faz isso? Né? Primeiro passo é fazer um estudo de viabilidade, que inclusive ele é um documento que você vai precisar apresentar no AVCB, como eu disse no início, que é a curva de carga do condomínio, para saber se você suporta, se você tem energia Eu já vi casos suficiente de para todo prédios mundo. que precisaram de uma adaptação da carga junto à concessionária de energia. Eu não sei muito bem tecnicamente como funciona, né? Mas essa se é uma- constata que ele não tem a capacidade e pede uma alteração Essa é junto à transformador. companhia. essa é uma possibilidade, mas outro mito. Também Na talvez não imensa funcione. maioria das vezes não é necessário. Hoje em dia você Mesmo tem... os prédios antigos? Mesmo os prédios Leandro? antigos, exatamente. Olha. Porque o que acontece? Até no início você perguntou sobre tempo de recarga. Isso. Né? A grande sacada no condomínio não é a gente carregar o seu carro rápido. É carregar o seu carro enquanto ele dorme, igual você. Caramba, que doideira. Então, você para no seu carro no final do dia e sai no outro dia para sua rotina diária. você tem E a eu tenho essa recarga. janela de recarga para fazer ao longo do período que o seu carro também está parado, né? Então, se você tentar carregar todo mundo rápido no condomínio, nunca vai ter energia. Nunca vai dar. E aí talvez você tivesse que entrar em um aumento de carga, que a gente fala, junto à concessionária. Mas quando você coloca uma janela de recarga noturna com o que a gente chama de um controle inteligente de carga, é um sistema que ele Que é o consegue... carregamento que vai dosar. Isso, vai ele ter mais- Vai balancear ali consegue os- balancear quanto de energia livre tem, quantos carros estão carregando e dividindo essa energia ao longo do tempo para que no dia seguinte a gente tenha ou todo mundo carregado ou com uma autonomia que vai permitir com que você rode aí nos seus afazeres. Se você falar assim, não, eu quero carregar rápido, todo mundo, todos os dias, 100%, não vai ter prédio nenhum que vai ter energia suficiente. Isso também é estratégia, então, né? Por isso que tem que ser planejado, né? Por isso que é importante fazer o estudo de viabilidade, né? Esse estudo ele traça a curva de carga, então você consegue saber entre o que você tem de capacidade instalada menos o seu consumo, o que você tem de sobra. Essa é a margem que o carregador tem para trabalhar ao longo de uma noite distribuindo energia para todo mundo. Sem isso, é só com aumento de carga. Aumento de carga é custoso, na maioria das vezes, e extremamente demorado esse processo, né? Não é um processo muito trivial. Então, se você começa a instalar um, instalar dois, quando você vê, você tem 10, 20, porque aí o direito de um é igual ao direito do outro, aí não tem mais energia, quem já botou a mão no Exato. bolso não quer se adaptar e virou uma grande... A gente brinca, né? Quer armar uma bomba relógio. O que a gente vinha recomendando, né, antes da lei, da regulamentação, era que os moradores assinassem termos, né, se comprometendo a, de fato, adaptar as suas instalações, assim que esse assunto fosse regulamentado. Muitos condomínios fizeram isso, né, Sim. tomaram esse cuidado de levar o assunto para a Assembleia e entender ali que, olha, se houver um prejuízo, esse prejuízo não vai ser revertido para o condomínio, né? Sim. Aí, quando veio a lei, ficou bem claro que, em se tratando de vaga privativa, o custo é do Do morador. morador, exato. Mas isso ainda esbarra muitas vezes na dificuldade, porque o custo é do morador, mas vai ficar ligado na instalação dele? Nem sempre, né? Esse é um outro ponto interessante que você trouxe, doutora, porque o senso comum nos diz que a ligação mais natural do carregador seria do meu apartamento, né? Do disjuntor, do relógio, Mas não do meu é, apartamento. Inclusive, com a IT41, ela foi clara em dizer que hoje isso é vedado. Né? Então, ligações feitas do relógio
elas terão que ser adequadas, né? Além E aí da elas têm que produção estar da na rede tomadinha, comum da do rede prédio. comum, Né? O que em exatamente. termos de autorização, a gente entra numa outra questão, né? Porque a rede comum do prédio é de todos, né? É. Então, por mais que seja um assunto individual, ele se torna coletivo e ele tem que ser levado para a Assembleia. Eu entendo dessa forma. Não é? Porque quando eu penso- tenho esse tipo de questão, eu costumo levar isso para a Assembleia e aí levar o técnico para explicar, obviamente, porque são várias dúvidas que vão surgindo ali e lógico que eu não vou saber responder todas, né? E claro, eu levo também a parte jurídica para Claro. endossar algumas questões aí de quórum, se existe, se não existe. Diante, obviamente, de um primeiro estudo dali da estrutura elétrica do condomínio. Então, acho que é o primeiro passo. Tem pessoas? Quantas pessoas estão interessadas em ter esse carregador, né? Que seja uma ou que sejam 10, mas vamos fazer um estudo primeiro? Então, Assembleia, vamos Isso é aprovar um muito louco, estudo, vamos levantar os Ou orçamentos. se a gente vai ter que fazer uma... Tem que Vai ter que ser, fazer uma não tem- reunião extra-assembleia aí, Sim. com os E tem profissionais, uma para que tenha questão, tempo hábil, né? Se a gente for pensar, a maioria dos condomínios tem vaga rotativa. Se Não, a gente aí né? Se a gente pensar aí num nível médio dos empreendimentos, eu não tenho esse número em São Paulo, né? Mas assim, pensando aqui, né, mais ou menos os que a gente conhece de perto, Sim. a vaga rotativa é uma realidade. Super. Né? Sim. E aí, eu Super não sei comum. como que isso vai funcionar, né? Porque como que você vai atender a coletividade com quantos carregadores? De que forma? Em qual espaço? Né? A gente tem visto algumas estratégias, né, nas vagas rotativas. Até a nossa experiência, doutor, um pouquinho diferente. A gente tem encontrado muito condomínio com vaga privativa. Né? Mas volta e meia aparece É um que eu acho condomínio que, com vaga assim, rotativa. Os projetos dos Falou tanto condomínios... de carregador que meu celular descarregou. Pois é. Eu acho que os condomínios com mais vagas privativas, né, assim, eles estão mais adiantados nesse na processo. vanguarda aí, né? Pela reivindicação, até pelo público de um padrão mais elevado, que já adquiriu esses carros, isso já é uma realidade. Sim, até para provar, Mas nos doutora, condomínios de padrão desculpa, só médio, complementando, até para provar a questão, nesses condomínios que a gente tem esse perfil, é mais fácil também. Claro, porque é um assunto Até em por voga, condição de né? custo, Sim, enfim. sim. Mas e esses que tem a vaga O problema é quando você rotativa? chega num condomínio ali de padrão médio que tem, sei lá, poucas pessoas interessadas num primeiro momento, mas daqui a pouco isso vai aumentando, então o assunto vai e volta, né, em pauta. Quando você tem um condomínio que é 100% rotativo, eu diria até que é mais fácil, porque as vagas já são do condomínio. Basicamente é uma questão de você definir ou uma vaga exclusiva ou preferencial, né, para um determinado número de veículos que vai transitar ali de forma que vai coletiva. fazer ali um uso rotativo Exatamente. também, né? Eu acho que o mais desafiador é quando a gente tem aqueles esquemas de sorteio de vaga. Né? Porque que aí a vaga, maioria- entre aspas, a é privativa, maioria, mas ela não ela é. fica um prazo 2 ali, anos, no máximo 4. 2 anos. Eu já vi né? 4, 5 anos, agora eu falo, por que o cara bota na convenção sorteio de vaga todo ano? Não é verdade, Silvânia? A assembleia que mais Aí eu vou te falar, acalorada é a de sorteio de vaga, não É é? de sorteio. Juridicamente, Todo ano esse motivo- trato. O motivo é assim, né? A gente tem muita... Nossa, vaga é o principal problema, né? Juridicamente, se entende que quanto mais curto o período de sorteio, melhor você atende o critério de igualdade entre todos Entendi. os moradores. No sentido, Entendi. assim, todo mundo vai ter oportunidade de ter usar vaga a boa. melhor e a pior E a vaga a pior cada vaga. ano. Então, assim, eu diminuo o índice de conflito. Ao passo que quando eu tenho Mais um longo. sorteio mais longo, a pessoa que pegou a pior vaga do condomínio, Vai ter que entre ficar as mais áreas, que ela vai ficar lá um tempão, né? Entendi. Então, assim, a Faz gente já sentido. viu situações aí de condomínios que já sortearam vagas por 20 anos. Já E vi. aí teve morador que entrou impugnando e conseguiu reduzir esse prazo, porque seria injusto, né? A pessoa vai falar, 20 poxa, anos. eu posso morar aqui por 10 anos, eu vou continuar sempre usando a mesma vaga, enquanto a pessoa ali que foi um pouquinho... Alguém foi beneficiado. Foi beneficiado enquanto com uma eu fui vaga prejudicada, ótima né? enquanto eu fui prejudicada. É. Então, É, a tendência, entendi. quando a gente tem mais vagas difíceis, a tendência é que o Que sorteio o seja sorteio mais sempre curto, é mais né? curto. Interessante. Essa É bem... E Faz assim, sentido. para quem pilotou condomínios aí há 5 anos atrás, 6 anos atrás, né? Até 4 anos atrás, talvez, né? A gente não tinha ainda alguns softwares
que ajudam hoje no sorteio de vagas, né? Sim. Então assim, olha, eu já peguei a assembleia O que sorteio era ficou tudo. aberta Papelzinho. para concluir, não, para concluir no outro As dia. bolinhas do bingo, né? Meu, Nossa, ó, a bolinha do bingo. olha, aos síndicos que pegaram esse período, né? A gente brinca, Meu, a Assembleia, a punk. pauta do carregador junto com a sorteio de vaga. Poxa, dá pra gente ficar de primeiro? Porque se a gente ficar depois do sorteio de você vaga, vai passar esquece. horas, Esquece. Não é nem o tempo, o pessoal tá com os nervos à flor da pele já com o Ninguém vai te sorteio de ouvir vaga. mais. Porque eles só vão pra Assembleia porque tem sorteio. Só por isso. Quero Você saber co- de carregador, A quero única saber da minha assembleia- A vaga. única assembleia lotada. Você quer levar um É, assunto pra você aprovar, que você precisa de quórum, faça no dia que você No dia precisa do de sorteio de vaga. estratégia. Mano, não é legal, é verdade, né? É E verdade. falando em quórum, né? Tem essa questão também. Também. Né? É importante. Qual vai ser o quórum para Se vai ser específico, não. Tem uma corrente aí dizendo, é uma melhoria útil. Então, seria o quórum para benfeitoria útil, 50% mais um, metade Meu. mais um, de todas as unidades. Super Mas, difícil também. Na verdade, o que tem se destacado aí seria o quórum de 2/3. Porque se você tiver em área comum, e você considerando também que a estrutura elétrica é um item de uso comum, propriedade comum, você está fazendo uma alteração de uso dessa área comum. E aí a legislação é clara que essa alteração depende de aprovação por 2/3 dos condôminos. Meu. Então, é um quórum alto, né? É um quórum bem qualificado. Às vezes tem estratégia, de repente, deixar uma sessão Dá permanente. pra deixar permanente, agora né? com a Assembleia Online. Quando eu preciso né? de um quórum de é. 2/3, eu deixo aquela pauta em sessão permanente e a gente vai trabalhando. É bem possível. Hoje eu isso acho que facilitou não é. muito, né? É, E a sim, sessão permanente verdade. antes era uma adaptação jurídica, né? E agora não, né? A gente já tem isso Possível, regrado né? em lei mesmo, né? Houve alteração ali da parte que trata da Assembleia e colocou essa possibilidade. Então, assim, agora sim a gente tem os requisitos legais, tudo certinho, para que uma Assembleia aberta aconteça. Então, acabou aquela insegurança, né? Porque Não. antes tinha aquela coisa, deixa a Assembleia aberta, você tem mais motivo para impugnar, né? O síndico, meu, não é? puta, de verdade, eu acho que hoje o síndico, ele tá muito bem amparado, né? Eu São acho. vários elementos para que esse cara erre menos, né? Nos termos da lei, né? Eu acho que o cara, ele tá muito... Hoje, ele tem... Além dele, obviamente, ser alguém habilidoso, mas ele tem muitas ferramentas, Ele velho. tem que se cercar de bons Isso é profissionais. importante. Não, É meu, importante, a importante. gente fala isso aqui todo dia. Informação é Um bom importante síndico. Como que você identifica um bom síndico? Na minha percepção, tá? Como que você identifica um bom síndico? Primeiro, quem são teus parceiros? Sim, exatamente. Quando o cara começa a fazer a sua narrativa, eu falo, puta, mas esse cara deve ser um péssimo síndico. Porque ele tá cercado de péssimos parceiros, né? Então, eu acho que hoje, para você fazer um raio-x do síndico, é você ver, de fato, quem são os parceiros dele. As empresas que estão atreladas a esse cara, né? Qual é o critério que ele está usando, né? Porque, assim, pode ser um ótimo síndico, mas se ele tiver um péssimo time, a gente pode falar até um pouquinho de futebol, né? Seleção brasileira da vida aí, né? Para quem não assistiu, tô fazendo a propaganda gratuita da Netflix, que é um documentário do Ronaldinho Gaúcho. Eu assisti. Muito louco. Isso, Muito legal. Meu, Muito um legal. bom time, É. né? Harmonizado ali, com bons profissionais, meu, você consegue muito mais coisas do que um time mal assessorado. Então, acho que a sindicatura é muito sobre isso, É sobre né? isso. Quem são os seus parceiros? Então, o síndico que está nos ouvindo, que está interagindo, tem alguns que estão brincando, tá? Brincando aqui no comentário, né? Teve uma galera aqui que eu não li o comentário. Falando, hoje só tem água. O Alan tá triste. Estão me mandando aqui mensagem mano, os caras, síndicos, tá? O Silvano, né? Mandou aqui no meu privado. O Alan tá bicudo, tá sem cerveja na mesa, né? Brincando. Tem cerveja? Tem. Não, sempre. É que, O gente, problema foi com a gente. ontem, ó. não. Eu acho Hoje que não foi. tem. Tem advogada, né, meu? Fica bebendo. Cadê?
Ontem, gente, eu enchi o pé de cana aqui no podcast, saí bêbado daqui. Não dá todo dia, né? Aí é dia sim, dia não. Não dá, Tem não que dar dá. um- Ontem eu chutei o balde. Equilíbrio é tudo. Hoje eu né? fui buscar o balde, né? Equilíbrio é tudo, não pode. Equilíbrio é a vida, né? Mas, enfim, eu acho que o síndico ele precisa estar muito bem assessorado. Tem que ter um Sem departamento jurídico, tem que ter bons engenheiros, seja um engenheiro elétrico, precisa ter assessoria em tudo, na segurança, no asseio, em toda a sua estrutura, né? Prédio recém-implantado, uma série de dúvidas, esse cara tem que sanar uma série de dúvidas, até para fazer o recebimento do empreendimento. Tem síndico que Sim. vai fazer o recebimento sozinho. Nossa, Eu vejo isso assim. Não recomendamos. Não, mas eu vejo, Complexidade, eu loucura. vejo vários amigos. É que eu acho que a gente tem que pensar assim também, né? O mercado do síndico profissional, ele é um mercado também que está em crescimento evidente. Sim. Né? E a gente tem todo tipo de profissional no mercado. Né? Sim, então, como assim, todas, né? muitas vezes a gente se depara com propostas aí muito baixas, né? De valores muito atrativos, Sim. mas que também refletem na inexperiência do profissional, né? Sim. Então a gente tem que, né? Acho que isso tudo é o que o pessoal ali do corpo diretivo, no momento de escolher as empresas, de fazer um processo seletivo interessante, né? A gente Porque tem, doutora, Vai muito por a gente tem preço, muito às a vezes, aprender. né? Eu acho que o mercado condominial, doutora, né, se me permite aqui o meu complemento, Claro, a gente precisa amadurecer muito. muito. Né? Veja, isso eu vejo toda semana, Uhum. tá? Para não ser exagerado. Mas você pega um condomínio com uma arrecadação de 500 mil, Uhum. um bom condomínio, né? Com poucas unidades ou médio no número de unidades, e ele vai fazer uma seleção do síndico profissional. Ele dá 15 minutos para o indivíduo se apresentar. 15 é muito. É muito. É muito, né? É muito. 5 minutos Ó, sim, para o eram indivíduo, 5 dessa para o pergunta. indivíduo se apresentar. E outra, na maioria aí, maçante dos processos, sem o cara compor a documentação adequada. Tá? Porque ele está mal assessorado também com uma Exato. péssima administradora, com um péssimo departamento jurídico, Sim. com um péssimo corpo E aí de conselheiros. para Tal. quem consegue ali fazer uma apresentação mais impactante em 5 minutos. Né? O Pablo Marçal da brincadeira. Não recebi nenhum Nada processo. vai dar processo. Nada pessoal. Eu tô falando isso de processo, ô Silas, essa daqui é nova, tá? Lá, lembra a ONG lá que a gente tocou? Eu recebi uma notificação por conta de uma foto do Bolsonaro que tá num blog nosso, que a gente falou, eu recebi uma notificação extrajudicial, por conta de uma imagem na pandemia, que ele tá ali arrumando a máscara dele, né? Uhum. E virou chacota, né? E aí tem um blog nosso aí que Mas- teve uma... Enfim, ficou popular e a gente recebeu uma notificação agora, tem uns 20 dias atrás. É, né? na jurisdição. Então, Pablo Marçal, eu já peço minha retratação aqui, eu te peço perdão. Tá? Mas... Imediata. Imediata! Brincadeira. Não, já tô... Não, a cadeira é o o da Atena. Ah, é. Mas já te peço perdão, né? O comentário foi descabido. Mas, o que eu tô querendo dizer? O cara vai pra Assembleia, é um sensacionalista. É. Gente, é esse gente cara vê que... muito. Mano, é esse cara que vai cuidar das finanças, que mencionamos aqui no início da minha fala, de 500 mil mensal. Exato. Então, assim... De um fundo de reserva de mais de 1 milhão. Exato. Né? Então, assim, o nosso mercado de condomínio, e assim, é uma fala minha, né, de novo, né, não é a verdade absoluta, mas nós estamos carentes de bons profissionais, carentes de ótimas referências. As referências que nós temos no mercado, ou quem diz que é referência no nosso mercado, não reflete a verdade. Então, assim, nós precisamos, nós que estamos aqui com a voz do mercado condominial, nós precisamos mudar isso, né? Dar tempo ao candidato, que essa eleição não seja em um único dia, que seja uma construção Sim. com documentos, com Uma elementos. candidatura, né? Que apresente um material de forma Entende? antecipada. Isso é bem legal. E assim, quem vai fazer isso? Eu acredito que o departamento jurídico pode orientar, comunado com a administradora. Pedir certidões É. antecipadamente, para entender quem é essa pessoa que vai gerir esse patrimônio. Porque né? o que a gente mais vê é o indivíduo sendo eleito nos 5 minutos de fama,
que fala muito bem. Sim. E aí, nos próximos dias, o cara vai cometendo as suas atrocidades em silêncio. Sim. Quando ele se termina o mandato, o condomínio está com dívida, todo o dinheiro sucateado, e quem vai pagar essa conta? E a importância do Bem isso papel do mesmo. conselho, né? Com o Também não tá. Mas não ó, pode ser aí eu vou, omisso, eu- Mas também, aí eu não, vou falar mas uma também coisa. não tá tão Não tá. claro. Eu acho assim, já participei de várias concorrências e isso que o Alan falou é muito normal, né, e acontecer. E essa questão da documentação que eu venho percebendo é que assim, os prédios que são 200, 300, 500 unidades, algumas administradoras ainda têm esse respaldo, esse cuidado de pedir, tá? Uhum. Mas tem muita coisa, assim, que você vê que é síndico eleito por conta de amizades. Então, ele conhece. Você é conselheira no seu condomínio, né? Então, assim, não tem problema nenhum indicação, tá, gente? Eu também recebo indicações de amigos tem que ter um bom meus. critério, né? Exatamente. Só que muitas vezes você não vê uma concorrência igualitária. Então, participei recentemente de uma que o candidato, a gente tinha um prazo para mandar a documentação, a apresentação, e a gente tive candidatos ali que estavam concorrendo comigo que apresentou no mesmo dia. Não, Então, assim, são coisas que eu também concordo com precisa o Alan quando mudar, ele fala. viu? Precisa Exato, mudar. precisa ter esse critério de passo a passo. Para como que a doutora falou. para que a gente dê um passo aí importante para o mercado condominial. Para moralizar o mercado. Porra, precisa, né? precisa. E assim, eu até acho, viu, com perdão, né, e até frisando aqui a House, que é a administradora que também é patrocinadora aqui do podcast, que eu tenho caminhado aí com a House, indicado para síndicos, amigos, né? Eu isento a House desse comentário porque é quem eu acompanho de perto, tá? Não estou falando das outras administradoras, mas isento quem eu conheço e eu tenho caminhado. Mas porque você o que fez uma escolha, né? Você tomou esse cuidado. E o que eu tenho percebido, doutora, né, a gente aqui da mesa, é que até o processo da documentação, ele é um processo muito desenhado para ser impugnatório. A administradora, ela quer impugnar quem ela não conhece e ela faz ali a sua seleção humana. E assim, né? Aí entra muito dolorosa. A gente, como jurídico, né? Eu costumo brincar que a gente vem com aquela nuvenzinha negra, né? Porque a gente vem falar de riscos, né? Então, assim, o que eu mais falo no meu dia a dia é assim: olha, ok, podemos seguir dessa forma, mas a gente tem um risco de impugnação aqui, aqui e aqui, né? Então, assim, é muito importante saber que você está lidando com riscos e mitigar esses riscos, porque uma assembleia pode ser impugnada, né? Tem aquela máxima de que a assembleia é soberana, mas nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Soberana, ponto, né? se seguir os termos da lei. Pois então assim, a gente tem uma série de questões que se você tem uma orientação preventiva, você evita. Claro, né? e assim, e nesse ponto, viu, doutora, da sindicatura, da eleição, do que a gente está construindo aqui, para mudar o ritmo e moralizar aí esse ambiente condominial, é inevitável que o departamento jurídico precisa não estar associado em nenhuma das partes. Sim. Tá? Eu acho que é isso, né? A administradora pode ter seu respaldo com bons profissionais, o síndico também com bons profissionais, mas eu acho que o condomínio ele precisa ter esse departamento jurídico muito bem separado ali nos seus mundos para a proteção da coletividade. E voltado para o seu perfil, para os seus interesses, para Exato. aquele tipo de morador, né? Porque cada condomínio tem o seu perfil. Sim. Então, assim, muitas vezes a gente dá uma orientação, mas eu sempre faço a ressalva de que o síndico e o corpo diretivo, eles são os maiores interessados em analisar o perfil e entender se aquela orientação atende o perfil daqueles moradores. Né? Porque a orientação é o que eu digo, tem muita gente aí que aprova, muito condomínio que aprova coisa aí com quórum menor, tá? E nada acontece, as decisões se perpetuam, porque é uma comunidade ali que decidiu aquilo, né? E que tá tudo bem, que Uhum. ninguém vai impugnar, não vai aparecer ninguém fiscalizando esse tipo de coisa. Uhum. Porém, é o risco de impugnação, é o risco jurídico, né? É. Então, a mesma coisa, o que a gente, né, a nossa pauta aqui, eu tô falando
2/3 para decidir aí pela instalação de carregador. Sim. Aí a pessoa fala, não, mas 2/3, vou conseguir nunca, vou dá deixar muito sem trabalho, aberto um né? mês e não sei o quê. Vamos por maioria dos presentes. Tá bom, É uma mas você opção. aumenta o seu risco. Aumenta. Né? Você aumenta o seu risco, porque juridicamente, se qualquer morador insatisfeito for ali se insurgir contra essa decisão, ele tem matéria objetiva. Opa! Né? Mas tem uma Será linha, impugnada. tem uma linha que hoje fala que a maioria simples Então, é mas suficiente. é que sempre né? tem essa linha, né? É. Quando a gente começou um tema que foi polêmico há um tempinho atrás, mas agora já se consolidou, o mercadinho. O Pô, mercado, verdade. Esses mini Rolou, mercados. rolou. Gente, isso foi uma Na loucura. pandemia. Isso foi uma loucura. É, rolou. Porque tinha gente que entendia que o empreendimento estava tendo a destinação alterada para comercial. Porque onde já se viu, eu estou instalando um negócio ali que tem venda, não posso, o objetivo é residencial, então eu preciso da totalidade dos condôminos. Aí a coisa foi se consolidando, chegou juridicamente nos 2/3, porque tinha essa coisa da área comum, e hoje em dia, gente, é raro um condomínio que não tem. É Né? raro. Muitos aprovando por maioria simples, embora Sim. se a gente for ali ao pé da letra, eu pego um pedacinho do condomínio e muda a destinação dele, né? Muda ali a destinação do uso daquela área comum. Então, vamos manter os 2/3 por segurança máxima. Mas se consolidou. E eu acho que com o carro elétrico vai ser mais ou menos a mesma coisa. Faz a gente muito vai sentido. chegar um momento Faz muito que sentido. Vai o ser assunto vai ser mais consolidado tranquilo. e vai se tornar comum. Mas aí, sabe, é curioso eu ouvir de vocês falando de um processo de síndico, trazendo os números que você trouxe desta forma, né? E aí contando um caso do nosso lado. Hoje, exatamente hoje, recebi uma ligação às 4:30 da tarde de um síndico me pedindo para mandar uma proposta porque ele tinha assembleia agora às 19h30. Né? Você mandou um link pra ele? Eu mandei. Eu não mandei, mas eu vou mandar agora. Não, senão eu ia mandar ele se fuder. Não mandar não. Como que o fila da puta... Agora acabou, né? Agora Não, acabou. como que o Agora você não filho pode da... mais Não mandar manda pra não. ele. Como que o filho da puta vai Agora pra Assembleia acabou. hoje Vai dar processo. e manda... Doutora, me defende. Eu já vou Mas, deixar mano, a coração. Mas, mano, como que o filho da puta vai pra Assembleia hoje e pede material hoje? Tá errado, mano. Não, e aí você falou do assessorado, Mano! né? Assessoramento. Você falou do processo. Manda o link não, isso vai me fuder. Não, e o mais curioso é que ele Essa parte insistiu, vai ser né? editada. Ele insistiu, não, mas passa aí um valor. Tal. Poxa Passa aí um vida, valor, cara. ou Não seja, faz você nem sentido. conhece É, como não tem Meu. como, né? Não faz sentido. A gente é falou. a porra desse condomínio que vai pegar fogo, que vai dar merda e que vai gerar um dado pra nós que estamos aqui construindo. É muita gente envolvida no processo, você percebe? Você falou, Né? olha o que, né, a gente fala, estudo de viabilidade, mede, tem dado, tem fato, tem curva, tem Aí engenharia. ele já quer a Faz proposta reunião, pra levar pra Assembleia. faz reunião com Não o faz conselho. sentido. Aí o discute cara prova. tema, né? Não, aí o cara leva seu número e vai lá. Não tem quórum, não tem nada. Não tem nem projeto, né? Não Como é que dá um tem! orçamento sem Não projeto? tem. É. Aí vai lá e a maioria. Não, aí vai lá, o pessoal vota. E o povo tá na ansiedade. Não, e o povo vai lá, Resolver. aí o povo vai lá numa assembleia dessa agora e vota e ganha. Aí seu número, com os olhos vendados, obviamente, você não foi no prédio, aí você vai lá visitar. Não reflete o orçamento. O prejuízo é do empresário. Quando não? Meu, esse não faz orçamento- sentido. Aí, não, então vai ter que mudar isso. Não posso mudar, E porque aí você me mandou o preço. Não, e Eu quando não, o seu mais. valor, ele é um pouco maior, ele encontra um outro que é menor, Não, ele leiloa. É. entendeu? Não, e aí, vou te falar mais, né? Depois ele vai procurar o advogado pra processar a empresa que deu um orçamento e depois, na hora... E agora Não, quer mas cobrar a- mais. Nós Isso É aí engraçado, todo né? dia, Nós- tá? É engraçado. Todo dia. Nós recomendamos, né? Faz o estudo. Faz uma reunião com o teu conselho, começa a criar uma massa crítica, esclarece todas as dúvidas, faz um Canal de bate-papo, comunicação, faz um né? bate-papo Abrir canal com de os comunicação. condôminos. Esses dias eu participei de um condomínio na Vila Leopoldina, gigante, 8 torres, 2.200 vagas, 500 apartamentos, 300 e poucos apartamentos, na verdade. Pô, já fizemos 2 visitas técnicas no condomínio, já fizemos 2 reuniões com a sindicatura e o conselho, fizemos uma reunião com todos os moradores, quase 70 pessoas online, né? E agora eles vão levar o assunto para uma assembleia. Porque né? já foi Ó a discutido, diferença. já Então, foi assim, amadurecido, né? Leandro, ó a Teve um diferença. amadurecimento do Não, mas processo. isso é legal, assim. Acho bem- E que nossa, bom que muito você legal. sofre o que tá todo mundo sofrendo no mercado. Que mostra que
todo mundo está Esse sofrendo. imediatismo, né? Amadorismo é o termo talvez Não que eu tem usaria. Exato, Porque exato. assim, você ser imediato, tá tudo bem. É um problema que a gente vai dar uma energia para resolver. Mas dentro dos critérios Mínimos, né? Mínimos, exatamente. mínimos, né? Mínimos, Não é ligar pro empresário e Mas falar, sabe manda a que, proposta, como né? jurídico é a mesma coisa, né? A gente recebe muita solicitação de proposta sem elementos para fazer aquela proposta. Não né? faz sentido nenhum. A gente não consegue. Então, por exemplo, eu quero uma proposta para a gente rever a convenção do condomínio em uma semana. Tá. Tipo, mas eu quero aprovar a nova convenção agora, daqui a uma semana. Ah, Gente, meu. É impossível, né? Juridicamente, tecnicamente, impossível de sair um bom trabalho. Meu, né? mas você vê que legal. Então- Eu acho, né, que os meios de comunicação de condomínio, como nós, vários outros que estão à frente, começaram primeiro que nós, tal, tem seus méritos. Precisa se falar sobre isso. Porque assim, porque tem muito síndico bom, preparado para assumir o cargo, né, que vai dar legitimidade ali no mandato, né, foi eleito, vai entregar uma coisa. Como tem outros, cara, que não deveriam nem receber o e-mail de proposta, porque assim não faz sentido, cara. É colocar em risco Mas acho toda a que- coletividade, é negligenciar, Bom, vai dar trabalho pra doutora, pelo Mas menos. eu acho que a gente, Então. mas eu acho que é a gente que vai melhorando o mercado, a gente que vai refinando, né? Como profissional, né? Se Sim. colocando ali em todos os aspectos, né? Na sua precificação, na seriedade da sua proposta, no nível da assessoria que você dá, e aí você vai refletindo aí bons Sim. profissionais no seu entorno, né? Como o Leandro, que falou assim, ó, não, o valor eu não consigo dar também. É importante esse posicionamento aqui, né? Por que é importante esse posicionamento? Porque também vai mudando a régua do mercado. Exato. Né? A gente Como- nos furtou a explicar para ele o conceito. Olha, você pode fazer assim, tem essa opção, Tamacai, mas e o valor? Pô, o valor, como nem fui no seu condomínio. Não sei quantos Como? apartamentos, quantas vagas, quantos subsolo, onde está seu centro de medição, qual a E nesse capacidade do seu sentido quadro. você vai refinando, né? A Silvânia acho que é a que consegue falar mais de bastidor mesmo, né? Assim, que, poxa, o síndico também vai percebendo. E o próprio conselho, a própria massa condominial, o pessoal vai vendo que, poxa, não é o síndico que tá ali, né? Fazendo as coisas no susto. No susto, meu, Ele tem... Dizer não é procedimento. importante também. É. Porque tem muito síndico que, não, vou perder o prédio, não vou fazer as vontades, mas vamos lá. Se você não fizer uma coisa planejada, dentro do que está na norma, no caso do carregador, você vai entregar só porque o restante da massa condominial quer, mas aí você está sabendo que você não vai entregar um bom trabalho. Então, Exato. isso vai refletir mais cedo ou mais isso tarde para você. Sim, exatamente. Porque se você não explicar, se você não tiver esse planejamento, esse processo que você colocou aqui, como reunir o pessoal, porque ainda o assunto é muito novo. É muito novo. Então a gente precisa tirar essas dúvidas, né? Tirar essas histórias que, porque vai pegar fogo, mitos, né? né? Os mitos que a Meu, doutora isso é falou. legal, né? Dos Eu achei mitos, muito né? legal ele ter... Eu mesma... Gente, É uma coisa que fica no subconsciente, assim, É, coletivo, é, né? Fica todo mundo pensando. exatamente. A desinformação é muito A rápida, né, desinformação, meu? exato. E tá tudo bem, né? Também no mundo digital a gente recebe muita Tudo informação errado, mesmo, né? Informação é desinformação, É. mas assim, a gente tem que conseguir né, ter esse filtro. Separar né? isso, ter esse filtro importante. Então, assim, a gente entende a necessidade, a urgência daqueles condôminos no assunto, mas a gente precisa explicar. Pessoal, vamos lá. Vamos pegar a parte técnica, vamos ver o que está dentro, o que não está dentro desse condomínio, porque cada condomínio é uma história, é um perfil, né? E Exato. a gente recebe muito contato de síndicos, obviamente, né? E aí eles... Eu diria que a imensa maioria, graças a Deus, assim, quero entender, quero estudar, quero fazer um processo adequado e tal, Bacana. atender a lei, a normativa, mas quero entender o que eu preciso fazer. Mas a gente também recebe muito contato de morador.
Né? E os moradores, não, eu quero instalar o carregador na minha vaga. Me vende um carregador aí. Quanto que custa e tal. E a primeira pergunta que a gente faz é, você já conversou com o seu síndico? Não tem que conversar com o meu síndico, a lei me dá o direito. Não, calma. Né? Exatamente. Porque, claro que ela fala assim, pô, você não quer vender? Não, eu quero vender, mas é o que a gente está falando. Não é um imediatismo de uma solução que eventualmente vai causar um dano mais à frente e que vai, no final, prejudicar a sua reputação como empresa, né, o seu nome no mercado, a sindicatura que está naquele condomínio, e tomara que não cause nada mais de danos maiores, como a gente falou que na eletricidade a gente não pode brincar, né? Então, a gente sempre explica isso. Pô, é legal, você tem o direito, de fato, o direito está assegurado, mas esse direito precisa ser exercido com cuidado, porque o condomínio é coletivo. A gente está falando de vidas também, então nós precisamos fazer as etapas. Vamos fazer rápido? Não tem problema, a gente pisa no acelerador e faz rápido, mas do jeito que precisa ser feito. Certo. Sem pular Para etapa. a administradora e para a assessoria jurídica é muito importante que a gente tenha aí uma empresa séria fazendo o trabalho, porque nenhuma assessoria jurídica vai superar a parte técnica no momento da instalação, né? Então, assim, por mais que a gente tome todos os cuidados, o quórum, a assembleia, chega lá, o cara faz um serviço ruim, né? Um serviço que de fato não vai atender a especificação técnica, tá tudo, né? Cai por terra. Cai. Cuidado nessa escolha Tem uma diretriz do CONFEA, ela não é uma normativa de cumprimento obrigatório, mas é uma diretriz de recomendações de que haja um único profissional que faça o projeto e as fiscalizações e as instalações. Isso dá para o condomínio muito mais segurança de uma empresa com um engenheiro do que você, né, contratando instalações avulsas. E, em geral, você tem grandes problemas de espaços físicos e da tal da energia, né? Quando você libera cada um fazendo o seu. Tem então, a questão da documentação também, né? Você imagina você gerenciar tudo isso? 10 empresas de carregador. Um condomínio de 100 LPs. apartamentos, 100 eletrodutos passando, 100 disjuntores derivando. Diferentes, você não tem né? espaço Diferentes, físico cada um na deve ter tomada um- para fazer isso. E para atender a portaria fica até difícil, Fica né? difícil. Porque tem umas questõezinhas técnicas ali na portaria de distância da Isso, saída, exatamente. desligamento manual. Exato. Tem umas coisas que, assim, se a gente tiver 30 carregadores, se torna impossível, né? Assim, a gente sempre fala, né? Na engenharia pode haver solução para tudo, mas faz sentido técnico e econômico algumas soluções frente a outras, né? Então, quando você faz uma solução planejada pensando, é muito fácil você colocar um quadro elétrico a não mais de 5 metros, a rota de acesso, etc., que a IT fala, e que o bombeiro, se precisar entrar para combate de um incidente, ele desliga ali, ele sabe que todo aquele piso de garagem está desenergizado, né? Então ele pode fazer o serviço dele com uma segurança muito maior. Pô, se cada um está fazendo a sua ligação, como é que você cumpre esse item? Você nem sabe. Você nem sabe, Você nem exatamente. sinaliza contento, né? É difícil, exatamente. né? Ó, eu acho que o gatilho da mesa aqui é a responsabilidade do síndico de se atentar a todo esse processo, né? Sim. Com Porque certeza. tudo que a gente está falando aqui afeta o coletivo, né? Responsabilidade, comunicação, clareza, né? Afeta todo o coletivo aqui, Você né? está lidando com vidas também, né? Se acontece alguma coisa, tem que ter o processo ali, né? O plano de contingência. Então, quando acontecer, o que deve ser feito? Acho que isso tô aqui, provavelmente vai envolver a questão da brigada de incêndio também. Então, é um assunto que ele está Ele abrange elencando tudo, né? vários Abrange setores, tudo. né, para a gente cuidar. Então, a gente tem que ter esse cuidado, sim, né? A gente entende a urgência, mas a gente tem que ter essa cuidado. clareza do cuidado nessas instalações. Levar para debaixo do tapete não é a melhor solução. Não, tem que enfrentar o porque problema, uma hora né? você vai ter que limpar, Não, eu acho né? que não tá nesse. Eu acho que o caminho é enfrentar, Isso. né? É um problema que eu acho que a doutora exemplificou aqui muito bacana quando falou do mercadinho. Tivemos essa maré, tivemos inclusive várias assembleias que foram impugnadas, né, no mercado, foi consolidado, era uma necessidade, né, as pessoas foram entendendo. E a poeira baixou, o assunto Todo se mundo tranquilizou. quer, agora não é mais mercado, agora é
muita coisa, Airbnb. né? Airbnb. Não, O Airbnb também tem essa questão, né, também. da polêmica. Não, eu digo, antes era só o mercado, Entendi. agora você tem farmácia autônoma, Tem um agora monte você de É tem... verdade, serviços, tem né? de pet também, tem né? eu vi o mercado de pet. É, mercado de Você pet. comprar uma legal. raçãozinha? Uma raçãozinha, não, mercado de pet. Jura? Vários. Tipo uma cobase dentro do condomínio. É isso aí. Bem Ó, isso eu fiz mesmo. uma publi, tá vendo? Já Fez. Eu já Bom, se merecia não, ser remunerada. se não der processo, doutora, tá tudo bem. Vamos encarar como publi, né, gente? Ó, Aí é processo. positivo. Verdade. Não, é isso. Então, assim, o mercado, ele tem mudado, tem tido essa maturidade, eu acho muito legal. Eu acho que vai acontecer, não é correr do problema, mas é olhar o problema com o seu devido tamanho. E eu acho que E seriedade principalmente- também, né? Seriedade. Principalmente quem já tem instalações. Porque assim, lá no passado, quando a gente começou com o assunto, sei lá, 5 anos atrás, a gente já tinha condomínios instalando. Sim. Já. Né? Então, assim, eu acho que esses precisam realmente ter uma urgência De na adequar, sua né? adequação. Sim. Né? Eu acho que é fundamental. Agora, os que estão maturando ainda o assunto, eu acho que eles estão em vantagem, porque eles estão num bom momento para discutir. Sou. Né? Super Eles estão momento. num ótimo momento. Estão Eles amparados têm o com regramento, literatura, né? Tem o regramento, tem as normativas, tem as empresas aí, né, prestando assessoria, então acho que está mais tranquilo. Tem as orientações Agora, quem já jurídicas, fez, né? assim, é para ontem adequar. Né? Mas é curioso, eu falei essa história de não levar para debaixo do tapete, porque apesar da imensa maioria, sim, tá encarando o assunto e buscando tratá-lo de forma profissional, mas ainda a gente encontra muito síndico, inclusive, que não quer falar do assunto. pra lá. Não, né? eu imagino. E faz quero um mexer nisso assim, um agora. exercício, a gente brinca, um exercício de futurologia, mas e se amanhã a normativa, Futurologia, né? Mudar de novo. Entende? Eu acho que é o seguinte também. Ou a gente começa a fazer buraco no chão para fortalecer o petróleo aí e tentar achar alguma coisa para baratear. Não é Que é um caminho, não- né, gente? Não é o Nossa, caminho, já né? É comprar um carro a diesel para você ver se o torque é melhor do que o elétrico, ou a gente se adaptar com a realidade, né? A realidade já tá aí, né? Já é imperativa. Já tá. Acho que dá para atender todos os públicos, né? Vamos É, dizer eu assim. Gente, nós estamos falando há mais de 1 hora. Nossa, já? Deu 1h22 aqui. Caramba. Vocês acreditam bacana. nisso? Né? Passa Desde quando a rápido, gente né? liberou o Muito link. rápido. E eu preciso falar dos patrocinadores. Né? Preciso falar de quem auxilia a gente a pagar a conta. Senão vai dar ruim. Tá bom? Por favor. Bom, quero agradecer a CGTech Security, que é uma empresa de terceirização de mão de obra. É uma empresa que ela nasce no interior de São Paulo, Campinas, São José dos Campos, e agora ela está em Alphaville, vindo para São Paulo, e o diferencial deles é que eles só atendem condomínio. Então, se tiver uma empresa multinacional querendo esse tipo de serviço, ela não oferta, porque é uma empresa que se especializou em condomínios. Então, o síndico que quer uma empresa especialista, ele precisa conhecer, tomar um café lá com a Thaís, com o Shaul. Né? Aos síndicos que estão aqui ou que vão ouvir depois, a House, My House agora, né? Precisou de administradora de condomínios, precisa fazer um processo para substituição, não conhece a House, fala comigo, vamos lá tomar um café com o Ramiro, com a equipe, com o time. É uma administradora que trabalha ao lado do síndico, então não se aventure, né? Como a gente já tem ouvido no mercado, administradoras que querem tomar conta ali, não sabem o seu devido lugar, para com essa bobeira, vai lá na House, vai lá conhecer o Ramiro, vai tomar um café. Tem a Big Quality também, que é uma terceirização que nasce em São Paulo, também de mão de obra, e agora, né, estendendo os seus atendimentos ao litoral de São Paulo. Então, Santos, Guarujá, precisou também, vai lá tomar um café com o Maza, também um cara maravilhoso, um querido amigo, né? Vai lá, não perde tempo não. Elevador, a gente fica nessa brincadeira, eu só vou ficar com fabricante, coisa do passado, né? Eu que já trabalhei com inúmeros prédios em implantação, já tive inúmeros problemas com os ditos fabricantes,
com preços altíssimos, então não se aventura. A Orion Lift é uma empresa sediada na Moca, num escritório fantástico, com um estoque também 3 vezes maior do que o escritório principal, para atender diversas multimarcas, né? Que é como o mercado diz. Vai lá, almoça com o Leandro, lá, dono da Orion Lift. Precisou pintar a sua fachada, tá com a sua fachada lá caída, né? Tá fora dos termos da lei, que diz que você precisa manter a sua fachada de forma conservada, adequada. Também, não pensa nessas grandes marcas, né, que popularizaram aí o nosso mercado. Vai tomar um café na Spectro Pinturas, que é uma empresa que está sediada ali em São Bernardo do Campo, com mais de 30 anos no mercado, tá? São mais de 3 décadas, uma empresa que passou de pai para filho. O Denis pilota lá, prédio próprio, olha, ganhou inclusive a empresa que mais consumiu tinta da Souvenir em 2026, né? Então a empresa que mais comprou, que mais consumiu tinta foi a Spectro Pinturas. Então assim, não tem dúvida do cara que está pilotando. Então assim, todas as empresas que estão aqui com a gente, eu, né, quanto síndico, consumi o serviço da maioria, né? E indico todas aqui para os meus amigos, colegas síndicos que vêm aqui tomar café, que aparece do nada, meio-dia eu vou almoçar, tem 2 síndicos aqui na porta, aí já tenho que levar os caras para almoçar, e é gostoso, eu gosto, tá? Mas eu tenho indicado e fomentado o negócio a estes. Não é novidade também aos meus amigos, que eu estou retomando um projeto há 1 ano, que é a Abraesp, é uma empresa de proteção e monitoramento, que é minha. Então, torres de monitoramento e portaria remota, eu estou tocando. Quem vir aqui no novo escritório vai ver que a gente está dividindo esse espaço com a empresa. Pode vir tomar um café comigo também. Eu acho que é isso. Tá ficando extenso, hein, meu? Esse negócio do patrocinador, né? Hein? Isso é bom, isso é bom. Agora é o momento de dar tchau, né? Certo. Mas eu sempre dou a oportunidade dos convidados falarem algo. Às vezes a gente bate papo aqui de 1h20, né? Uhum. E às vezes a gente não falou o que nós fomos construindo ali durante o dia, o que eu preciso falar, o que é importante. Uhum. E às vezes a gente esquece ou não ouve o tempo oportuno aqui da mesa. Então eu vou dar a oportunidade, como nós começamos aqui, primeiro com o Leandro, depois a doutora e aí a Silvânia, para vocês falarem as suas considerações finais. E aí sim construir o que vocês acham que faltou aí nesse período de conversa aqui conosco. Tá bom? Legal. Vamos lá, gente. Bom, primeiro, obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Foi um papo super legal, né? Esse bate-papo descontraído, trocando aí várias fontes ou faces aí do mesmo tema. Então, espero, para mim, saio com grandes aprendizados. A história do sorteio de vaga, por exemplo, entendi a lógica, né? Espero que o público aqui também tenha gostado. Do nosso lado, como Power2Go, nós recomendamos que o assunto seja tratado, né? Evite uma judicialização desnecessária do assunto. Acho que o síndico ele tem um papel na adoção da eletromobilidade no país muito forte, que a gente falou que a principal lugar onde se carrega o carro é em casa, é na garagem. E quem precisa organizar todo esse processo, essa discussão com etapas, com estudos de viabilidade, trazendo moradores, conselho, para que se tome uma decisão acertada e, obviamente, que cumpra, né, com todas as normativas, etc. Quem está no comando desse processo é a sindicatura, né? Então, é importante estar bem assessorado, né? Olhar o tema, olhar para as normas, fazer com planejamento, porque é possível, falei da história do Corinthians e Palmeiras, né? É possível ter carro elétrico no condomínio, né? Não é complexo, não é difícil, não precisa ter custo para quem não tem o carro elétrico, não precisa de aumento de carga, dá para pagar o incêndio. Então, assim, hoje em dia a gente tem um arcabouço técnico, normativo, muito melhor do que a gente tinha há 5 ou 6 anos atrás, né? O segredo é fazer a coisa certa, né? E a Power2Go hoje é líder de mercado, como eu disse, há 6 anos. Nós nascemos para atender a demanda de recarga em condomínio. A gente atua em outros segmentos, mas quando nós
né, criamos a empresa, a gente falou, pô, esse negócio vai chegar nos condomínios, quem vai pagar a conta, como é que vai medir a energia, a instalação não foi feita para isso, como é que resolve tudo isso? Foi assim que a gente nasceu, graças aí ao nosso trabalho, à dedicação, aos nossos clientes parceiros, temos nos consolidados, e o nosso, para encerrar, né, a nossa proposta para os condomínios é o nosso slogan, né, que a recarga seja fácil, inteligente para você. Né? Você para o seu carro, conecta o seu plug e dorme tranquilo que o resto a gente faz para você. Então, quem precisar aí de soluções de recarga, será um prazer tomar um café na Power2Go também. Conto aí com todos vocês e obrigado novamente. Boa noite a todos. Gratidão. Doutora? Bom, eu falei bastante, né? Então, para finalizar, assim, agradecer a oportunidade de esse bate-papo que foi muito produtivo. E, assim, ressaltar a importância da advocacia preventiva. Eu acho que se a gente trabalha com a advocacia preventiva, a gente tem, assim, a gente minimiza os problemas, os riscos e tem uma administração melhor, né? Então, a nossa intenção, enquanto sociedade de advogados, né, que é a Marcos Mateus, é prestar esse serviço. E a gente percebe que é um serviço que os síndicos, né, estão carentes desse serviço. Então, assim, a gente tem aí à disposição no escritório uma equipe especializada que vai atuar aí para o condomínio desde do serviço mais simples, que talvez seja a cobrança das cotas condominiais, né, que também é uma realidade, aí, a inadimplência, até a assessoria para todo e qualquer assunto como esse que a gente debateu amplamente aqui hoje. E agradecer mesmo e estreitar cada vez mais esses laços para a gente conseguir se aproximar de verdade, né, de quem precisa do nosso serviço. Legal. Bom, agradecer aqui alguém que falou que eu sou maravilhosa, gente. Vitória Cristine falou, Cláudia, pessoa maravilhosa, prazer em conhecer essa profissional. Que legal. Muito fofa. E o Felipe, que é o Dr. Felipe, que trabalhou comigo, colocou aqui, Cláudia Félix, melhor chefe. Que legal. Felipe é advogado também, trabalha Legal. nessa área. Enfim, agradecer a todos e boa noite a todos e foi um prazer. Legal. Show. Bom, Silvânia? Bom, eu queria agradecer também a oportunidade, segunda vez aqui com vocês. Dizer aos síndicos e síndicas que é importante, sim, vocês terem respaldo de profissionais da área técnica. Saber dizer não e sim no momento certo. E isso tudo nós, enquanto Legacy Connect, tem. Então, assim, nós temos uma equipe também já estruturada, a gente tem 2 síndicos aí junto comigo no mercado e a gente tem essa preocupação, então, de verificar as informações, ver a questão da parceria, como o Alan colocou aqui. Então, para mim aqui foi um aprendizado, tanto da parte jurídica quanto da parte técnica. E eu tenho certeza que muitos que vão assistir, que não puderam assistir hoje, vão também ter mais informações, vão tirar aí essas histórias fictícias aí sobre o carregador. E é isso, agradecer a audiência de hoje e é isso. Obrigada a todos, viu? Boa noite. Gente, eu vou agradecer a todos da mesa, tanto o Leandro, quanto a doutora Cláudia, quanto a Silvânia. Foi um bate-papo gostoso, né? Acho que quando você perde a noção do tempo, ele é legal, né? Porque o assunto tá bom, né? E a gente não quer parar. Rendeu, né? E fica de conteúdo para o mercado, né? Para os síndicos, amigos, parceiros que vão ouvir aí ao longo dos dias, né? Já tá lá no YouTube. O @ de todo mundo apareceu enquanto falavam, né? Então acho que isso também é importante. Vai lá na rede da pessoa, acompanha. E é isso. Gratidão. Tamo junto. Hoje foi sem cerveja, só na água. Natural. Tchau, gente. Fica com Deus. Gente.